Você já ouviu falar da gripe K? Se ainda não ouviu, é bem provável que ouça esses dias, porque esse nome já está circulando nos grupos de família, nas rodas de conversa no salão de beleza, na fila da farmácia e, infelizmente, também está circulando com muita informação errada, muito exagero, muito áudio de WhatsApp cheio de meia-verdade e muito pouco esclarecimento de verdade. Eu vim aqui hoje justamente para te dar a informação certa, com calma, com carinho, sem drama desnecessário, mas também sem minimizar o que realmente precisa da sua atenção. Eu sou a doutora Luísa e antes de continuar, deixa eu te pedir uma coisinha rápida. Clica no like agora, porque isso ajuda esse alerta a chegar em mais gente que está confusa ou até assustada com esse assunto. E se inscreve aqui no canal, porque a gente entende de saúde juntos, toda semana, com calma, com carinho e sem sensacionalismo, que é uma coisa que eu prezo muito aqui com vocês. E olha, eu queria te pedir uma coisa a mais hoje. Escreve aqui embaixo nos comentários se você ou alguém da sua família já teve algum sintoma de gripe recentemente. E me conta também de onde você está me assistindo, porque eu quero entender como esse assunto está chegando em cada canto do Brasil. E eu tenho certeza de que ler os comentários uns dos outros vai deixar você mais tranquilo, vendo que não está sozinho nessa temporada. Primeiro, vamos desfazer um mal-entendido bem grande, porque isso é muito importante e eu quero que você guarde essa informação com carinho. A gripe K não é um vírus novo, desconhecido, que apareceu do nada, como se fosse uma ameaça nunca vista antes. É uma pequena variação genética do vírus influenza A, aquele mesmo vírus da gripe que a gente já conhece há décadas, que já circulou pelas nossas famílias inúmeras vezes, só que agora com uma roupa nova, digamos assim. Uma pequena mudança na sua estrutura. É como quando o mesmo ator troca de figurino para fazer um papel um pouco diferente numa peça de teatro. Continua sendo a mesma pessoa por dentro, com a mesma essência, mas por fora está um pouco disfarçado, o suficiente para confundir quem estava acostumado com a versão anterior. Inclusive confundindo um pouco as vacinas feitas com base em anos anteriores. O meu inimigo aqui de hoje, portanto, não é um monstro novo, não é uma ameaça inédita que a ciência desconhece. É o mesmo vírus da influenza de sempre, só que numa versão que se espalha com mais facilidade, que se mantém circulando por mais tempo do que o habitual, que chegou mais cedo do que o esperado esse ano e que pode pegar de surpresa justamente quem ainda não se vacinou ou quem acha que gripe é bobagem, sempre foi assim, sempre vou ficar bem. A resistência que eu mais escuto por aí, principalmente de quem já é mais experiente na vida, é: ah, é só mais uma gripe, eu já peguei gripe a vida inteira, não precisa de tanto alarde. Minha avó também pegava e nunca foi nada. E olha, em parte essa pessoa tem razão. Os sintomas continuam sendo os mesmos de sempre. Febre, dor no corpo, coriza, tosse, dor de garganta, aquele cansaço que deixa a gente sem vontade de sair da cama. O problema não está na gravidade individual de cada caso, isolado. Está no fato de que essa variante se espalha com muito mais facilidade entre as pessoas, permanece circulando por mais tempo ao longo do ano e pode sobrecarregar hospitais e postos de saúde bem na época em que a gente menos espera, principalmente entre quem está nos grupos de maior risco, como os idosos, as gestantes, as crianças pequenas e quem tem alguma doença crônica. E tem outro detalhe importante, meus queridos, que pouca gente comenta. Como essa variante apareceu de forma mais intensa recentemente, existe a chance de que, em alguns casos, a vacina de anos anteriores
não proteja tão bem quanto a vacina atualizada desse ano, pensada especificamente para cobrir essa nova cara do vírus. Por isso, a atualização da vacinação é tão importante agora, mais do que em outros anos. Fica de olho, meus queridos, porque a primeira regra de proteção que eu vou te dar é a mais importante de todas, e é justamente a que mais gente adia, sempre com aquela desculpa de depois eu vou, semana que vem eu tomo, e o tempo passa. A primeira regra é: se vacine e não deixe para depois. A vacina desse ano foi atualizada justamente pensando nessa variante que está circulando. E mesmo que ela não impeça 100% dos casos, porque nenhuma vacina do mundo tem esse poder absoluto, ela reduz muito, mas muito mesmo, o risco de complicação grave, de internação, de pneumonia, de morte. É como colocar um colete à prova de balas numa situação de risco. Não te deixa completamente invencível, ninguém fica, mas diminui absurdamente o estrago se o golpe vier até você. Se você ainda não se vacinou esse ano ou não sabe ao certo se toda a sua família já se vacinou, essa é a sua tarefa de hoje, não de amanhã, não da semana que vem. Procurar o posto de saúde mais próximo da sua casa. A segunda regra é lavar as mãos com frequência, várias vezes ao longo do dia, principalmente depois de tocar em superfícies muito usadas por outras pessoas, como corrimão de escada, maçaneta de porta, carrinho de mercado, dinheiro, corrimão de ônibus. Isso parece básico, quase óbvio, coisa que a nossa avó já dizia desde sempre, mas é exatamente por parecer tão óbvio que a gente acaba relaxando com o passar do tempo. É como fechar a porta de casa à noite antes de dormir, um gesto simples, repetido todo santo dia, quase automático, que evita um problema muito maior lá na frente. Toda vez que você chegar da rua, antes de tocar no rosto, nos olhos, no nariz, lava bem as mãos, com água e sabão, esfregando por pelo menos 20 segundos, cantando um versinho de música para contar o tempo se precisar. A terceira regra é usar máscara em ambientes fechados e muito cheios de gente, principalmente se você faz parte de algum grupo de risco ou se vai visitar alguém que faz parte, como um idoso, um bebê, uma pessoa com imunidade baixa. Isso não precisa ser para sempre, nem em qualquer lugar da sua rotina, mas em hospital, em transporte público lotado, numa sala de espera de consultório médico, faz uma diferença enorme. É como um guarda-chuva num dia de previsão de chuva forte, daquelas de tempestade mesmo. Você não precisa usar o tempo inteiro, em qualquer lugar, mas na hora certa, no momento certo, ele evita que você se molhe todo, ou nesse caso, que você se contamine. A quarta regra, e essa é bem simples, mas fácil de esquecer no dia a dia corrido, é manter os ambientes bem ventilados. Abrir as janelas de casa, deixar o ar circular livremente, principalmente quando tem visita, ou quando alguém da família está gripado e precisa ficar em algum cômodo específico. O vírus se espalha muito mais fácil em ambiente fechado, parado, sem troca de ar nenhuma. É como fumaça de cigarro dentro de uma sala sem janela nenhuma aberta. Quanto mais fechado o ambiente, mais tempo aquilo fica concentrado no ar, suspenso, e mais fácil é você respirar aquilo sem nem perceber. Abrir uma janela, mesmo que esteja frio lá fora, mesmo que dê um pouco de preguiça, já ajuda bastante a diluir o vírus no ambiente. E agora, meus queridos, presta bastante atenção, porque a quinta regra é a que mais salva vidas de verdade e é justamente a que as pessoas mais demoram a seguir. Seja por teimosia,
seja por achar que vai passar sozinho, seja por não querer incomodar o médico com algo que parece só uma gripe. Essa quinta regra é: procure atendimento médico rápido se tiver febre persistente que não cede nem melhora com remédio comum de farmácia, ou se sentir falta de ar, mesmo que seja uma falta de ar leve, discreta, que você quase nem percebe no começo. Toda gripe, inclusive essa variante que estamos falando hoje, pode evoluir para uma pneumonia, principalmente em quem já tem outras condições de saúde por trás, como diabetes, problema no coração, ou em quem está na terceira idade, com o sistema imunológico naturalmente mais devagar. É como uma pequena rachadura no vidro dianteiro do carro. Parece bobagem no começo, um risquinho quase invisível, mas se a gente não conserta rápido, com o tempo e com as vibrações da estrada, ela se espalha e compromete o vidro inteiro, que antes era só um detalhe. Não espera ver se piora antes de procurar ajuda, principalmente se for alguém que você ama e que já tem alguma fragilidade de saúde conhecida. E um detalhe importante que eu quero deixar bem claro para você, meus queridos. Existe tratamento específico para a influenza, um antiviral chamado Tamiflu, que funciona melhor quando começado logo nos primeiros dias de sintoma. Por isso, quanto mais cedo você procurar o médico diante de um quadro que preocupa, maiores são as chances de um tratamento eficaz sem precisar chegar numa internação. Eu sei que ouvir sobre uma nova variante pode assustar, ainda mais com tanta notícia alarmista circulando por aí, com nome que até parece filme de terror, Gripe K, quase um título de suspense. Mas respira fundo comigo, devagar, porque a notícia boa de verdade é essa. Essa variante não é mais grave individualmente do que as gripes de outros anos que você e sua família já enfrentaram antes. O tratamento continua sendo o mesmo, conhecido, testado, e a proteção também continua sendo a mesma, simples, acessível, sem nenhum segredo complicado. O nosso corpo sabe lidar com gripe, meus queridos. Ele já lidou com tantas ao longo da vida, principalmente quando a gente ajuda ele, com vacina em dia, com higiene das mãos, com ambientes ventilados e com atenção redobrada aos sinais de alerta, sem precisar de nenhum remédio milagroso, nenhum chá secreto de internet e sem precisar de pânico generalizado nos grupos de família. Então aqui vai o meu guia prático bem completo, o que eu quero que você faça ainda essa semana, com calma e com atenção. Primeiro, verifica se você e toda a sua família já tomaram a vacina contra a gripe desse ano. E se ainda não tomaram, agenda isso o quanto antes, sem procrastinar. Segundo, reforça o hábito de lavar as mãos com frequência, principalmente depois de sair na rua, usar transporte público ou tocar em dinheiro e superfícies compartilhadas. Terceiro, usa máscara em ambientes fechados e muito cheios de gente, principalmente se estiver perto de idosos, crianças pequenas, gestantes ou pessoas com baixa imunidade. Quarto, mantenha os ambientes da sua casa bem ventilados, com as janelas abertas sempre que possível, mesmo nos dias mais frios. Quinto, fica de olho em febre persistente ou falta de ar, principalmente em quem já tem outras condições de saúde, e procura atendimento médico sem demora nenhuma se algum desses sinais aparecer. Esses 5 cuidados simples, meus queridos, feitos com constância,
sem exagero e sem esquecimento, protegem você e toda a sua família nessa temporada de gripe que promete ser mais longa do que o normal esse ano. Não custa quase nada, não exige nenhum remédio caro, nenhuma receita complicada. É só questão de atenção, de organização e de não deixar as coisas para depois. E eu preciso te pedir uma última coisa, com o coração na mão. Pensa em alguém que você ama, principalmente se essa pessoa for idosa, gestante ou tiver alguma condição de saúde que aumenta o risco de complicação com a gripe. Essa pessoa precisa ouvir essa informação clara, tranquila, sem exagero, mas também sem descuido nenhum. Clica no botão de compartilhar e manda esse vídeo agora nos grupos da família, porque uma vacina tomada a tempo ou um atendimento médico buscado rápido pode evitar uma internação e, às vezes, evitar algo bem mais sério. E não esquece de me contar aqui embaixo nos comentários se você já se vacinou esse ano e de onde você está me assistindo. Eu leio cada mensagem com muito carinho e fico feliz de saber que essa informação chegou até você, meus queridos. Deixe o seu like, se inscreve no canal, porque assim eu continuo trazendo informação de verdade, sem sensacionalismo, para você e para quem você ama. Um abraço bem apertado, fica com Deus e cuida muito bem da sua saúde.